Olá pessoal, meu nome é Simone, para quem não me conhece, e nós estamos nessa série Entendendo a Palavra de Deus. E esse é o 5º capítulo da Carta de Paulo aos Romanos, e vamos lá dar continuidade. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que está sendo dito aqui por Paulo é o mistério da reconciliação. Ele está falando também que a paciência, a tribulação produz paciência. Então, quando nós somos atribulados, nós adquirimos confiança em Deus, nós sabemos esperar melhor em Deus, e isso nos traz experiência para as próximas lutas que nós venhamos a passar, e isso nos traz esperança, porque nós sabemos que Deus, no final de tudo, no final de toda a tribulação, de nós termos paciência, de nós adquirirmos experiência, no final de tudo, nós recebemos esperança, nós ficamos cada vez mais tranquilos, porque sabemos que Deus ele vai fazer alguma coisa por nós, ele vai estar do nosso lado, né? E a esperança não traz confusão, né? Porque Deus já morreu por nós, já morreu pelos nossos pecados, né? O amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Então Jesus ressuscitou e ele deixou o seu Espírito em nós. Isso é a maior de todas as coisas, e por causa desse Espírito Santo é que nós fomos, esse é o sinal de que nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então Jesus morreu, e o que antes nós éramos inimigos de Deus, porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus nos justificou, nos tornou justos, como nós vimos anteriormente, pelo seu sangue. E por causa da vida, da ressurreição de Cristo, é que nós temos vida com Deus hoje. Esse é o grande mistério da reconciliação. A prova do amor de Deus, as grandes provas do amor de Deus é que Cristo morreu pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. A ressurreição de Cristo nos justificou, nos tornou justos diante de Deus. Após a ressurreição, Deus nos enviou o seu Espírito. Jesus nos reconciliou com o Pai e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então foi através de Jesus, da sua morte. João 14,6. Deus nos favoreceu, nos deu graça, sem merecimento, nos favoreceu sem merecimento diante de Deus e diante até mesmo de todos os outros homens, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. O que é graça?
Mesmo sem merecimento, Deus nos dá perdão dos pecados e libertação. Ele nos liberta do pecado. Todo aquele que passa pela cruz, o sangue de Jesus o perdoa e o liberta de todo pecado. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós nos gloriamos em que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, porque era para nós morrermos, né? Enquanto que o pecado leva à morte, o pecado gera morte, mas por causa da morte de Jesus na cruz, ele morreu em nosso lugar, então nós temos vida, e vida em abundância, vida eterna, como diz a palavra. Versículo 12: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque a lei estava, e aqui ele está explicando aquele versículo de Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui ele explica muito mais profundo. Vamos para o verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, como eu já falei anteriormente, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, pelo pecado de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, ou seja, do pecado de Adão, na verdade para a condenação. Ou seja, todos nós seríamos condenados junto com Adão e com todas as outras pessoas. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, o dom da justiça é a graça de nós sermos justificados diante de Deus por causa do sangue de Jesus na cruz. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, ou seja, ainda em vida, ainda nessa vida, seja nessa vida ou seja na vida eterna, né? Ou seja, após a nossa morte ou depois do arrebatamento. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Adão foi o primeiro homem e Cristo, né? Cristo veio nos justificar diante do pecado de Adão. A graça reina pela justiça para a vida eterna, verso 21. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão. Verso 13 e 14. Porque desde Adão já havia lei. A primeira lei foi dada pelo próprio Deus a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Então,
Ele não está falando aqui do tempo da lei, do tempo em que de Moisés, quando Moisés desceu do monte com as tábuas dos 10 mandamentos. Ele está falando das primeiras leis, as leis dadas pelo próprio Deus, e que no caso começou com Adão. Deus deu uma ordem a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ele desobedeceu essa ordem de Deus a Adão. Assim como por um só homem Adão veio o pecado, morte e juízo, por um só veio a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Assim, pela obediência de muitos são feitos justos, justificados. Por meio da obra de Jesus na cruz, todo aquele que crê é por sua obra sacrificial justificado, por seu sangue perdoado, por seu nome liberto. Antes éramos todos escravos do pecado, agora somos livres da maldição do pecado. Esta é a superabundante graça de Deus. Então, pessoal, gostou? Curte, compartilha e até o próximo vídeo.